Whatever was going on could not be legal or good. This can't be real. We were just shocked. If it wasn't for her, he's alive today. She used Conrad as a pawn in her sick game of life and death. If you want the truth, you have to let all the evidence come forth. This case, it's not about the defendant's race. I have nothing to hide. Michelle Carter e Conrad Roy se apaixonaram em 2012. Eles moravam a 1 hora de viagem um do outro e não se encontraram mais do que 5 vezes, mas trocaram milhares de mensagens de texto por 2 anos. Esta é a história deles. – 12 de julho de 2014, Mattapoisett, Massachusetts. Eu te amo muito. Eu te amo pra sempre. Está doendo muito agora. É quase insuportável. Então acho que está na hora. Tudo bem ter medo. É normal. Quer dizer, você vai morrer. O julgamento de uma mulher de Plainview acusada de incentivar um amigo a cometer suicídio por meio de mensagens de texto está acontecendo agora. Michelle Carter está sendo julgada por homicídio culposo. O tribunal decidirá se as mensagens que ela mandou ultrapassaram o limite legal e se ela será responsabilizada pela decisão do namorado de tirar a própria vida. A morte dele foi minha culpa. Eu poderia ter impedido. Eu estava no telefone com ele. E ele saiu do carro porque estava dando certo. Ele ficou com medo. E fui eu que mandei ele voltar para dentro. Na hora. Essas são palavras da Ré. Aos 17 anos, Michelle Carter, por semanas, atormentou o namorado que sofria de depressão, Conrad Roy, de 18 anos, para matar a si mesmo. Em 12 de julho de 2014, conforme o carro era tomado pelo monóxido de carbono, ele teve medo. Ele saiu. E foi justamente a Ré, do outro lado da linha do telefone, que ordenou que ele voltasse. Depois, ouviu por 20 minutos, enquanto ele chorou de dor, deu os últimos suspiros e morreu. Ela auxiliou, criou, aconselhou e planejou o suicídio dele. Ela argumentou contra as reservas dele. Ela disse a ele que na morte ele estaria livre e feliz. Ela o incentivou a se matar o quanto antes. E ela usou Conrad como peão num jogo doentio de vida e morte. – 13 de julho de 2014, Fairhaven, Massachusetts. Chamando as unidades na central. Garoto de 18 anos desaparecido. Conrad Roy. Verifiquem com os conhecidos e notifiquem a polícia de Fairhaven. Vamos incluir como desaparecido. Ele nunca foi aquele menino que nunca voltava para casa. Lynn Roy. Eu soube. Mãe de Conrad. Eu soube logo pela manhã que havia algo errado. Eu senti uma coisa pelo corpo que eu nunca tinha sentido na vida. Eu senti como se ele estivesse... se ele estivesse passado por mim. Eu nunca senti nada disso na minha vida. Foi um arrepio que senti. O rapaz está dirigindo uma picape Ford 250 preta, a diesel, registrada em nome do avô, segundo a mãe. Na escuta, eu tô procurando. Deve estar aqui em algum lugar. Estávamos sentados na varanda e então... um amigo da família... Conrad Roy Jr., pai de Conrad. Ele ligou pro meu pai e... disse a ele que a picape dele estava isolada pela polícia no Kmart de Fairhaven. E nós
entramos no carro e fomos para lá. Mandem paramédico. Supervisor para os fundos do Kmart, por favor. Eu tenho uma pessoa caída no volante de um carro aqui. Paramos no estacionamento do Kmart. Caroline McGonigal. Aí vimos a picape e a fita amarela. Paramos e o avô dele disse: eu não consigo ir lá. Mesmo assim, ele foi. O avô foi. Chegou perto do Conrad. E aí ele disse: ele se foi. Ele tá morto. Ele desabou. E nós dois... Foi tipo... Ele tá morto. Ele fez. Causa imediata, intoxicação aguda por monóxido de carbono. Foi horrível. Foi... Suicídio. Então eu chorei. Sabe? Por dias. Você foi até o Kmart? Não. Eu acho que se tivesse visto ele, ou se tivesse próximo do corpo dele, eu não sairia de lá. Eu não. Polícia de Fairhaven. Scott Gordon e Glenn Cudmore, detetives da polícia de Fairhaven. Geralmente, em casos em que há morte prematura, nós revisamos a comunicação, os registros, para saber se há alguma coisa que deve ser investigada. Eu encontrei os registros relativos à morte de Conrad Roy. Todos nós no gabinete pensamos, por que alguém de 18 anos tiraria a própria vida? Conrad deixou um diário cheio de bilhetes suicidas para a família. A vida de todo mundo está no celular hoje em dia. Ele também deixou as senhas do laptop e do iPhone. Quando Conrad foi localizado, o celular estava sem bateria. Então, na hora, houve uma discussão se iríamos recolher ou não, mas as pessoas que atenderam a chamada decidiram recolher o celular. E àquela altura não parecia haver muitas razões para examinar o celular, a não ser tentar saber por que um menino de 18 anos se mataria. Ninguém sabia realmente o que tinha acontecido. Eu abri o celular e fui direto para as mensagens. E só havia uma sequência aberta. E dizia Michelle Carter. E na hora eu não fazia ideia se significava alguma coisa. E então, quando eu cliquei para abrir a conversa, na hora eu percebi que as mensagens eram de natureza muito perturbadora. Você vai fazer agora? Eu não sei como deixar ele, sabe? Diz que você vai comprar alguma coisa. Ben estava sentado à minha frente na mesa dele. E a certa altura eu disse, gente, vocês precisam ver isso. E eu continuei a ler e foi quando pensamos que seria melhor falar com a promotoria só para mostrar a eles o que encontramos. Tá pensando demais. Era um incentivo constante para ele se matar. Eu sei que tô pensando demais. Tô pensando demais há um tempo. Eu sei, você tem que fazer como disse. Quase exigindo que ele tirasse a própria vida. Foi terrível. Era terrível pensar que alguém realmente havia empurrado outra pessoa para o suicídio daquele jeito, ainda mais alguém tão jovem. Você vai fazer agora? Naquela altura, o importante era tentar saber quem era Michelle Carter. Os detetives viajam para Renton, Massachusetts, para ouvir Michelle Carter na escola. São 5h51, no dia 2 de outubro. Estamos falando com Michelle Carter na escola Philip. Michelle, o que nos traz aqui é uma investigação sobre a infeliz passagem de Conrad, tudo bem? Sim. Você teve contato com ele no dia em que ele faleceu? Você acha que teve contato com ele naquele dia? Eu acho que sim. É? E ele contou o que ia fazer, algo assim? Ele falava disso há um tempo. E ele me disse que ninguém poderia ajudar. Eu estava falando com ele pelo celular, tipo na véspera do dia 12. E a gente estava conversando, então foi como se ele tivesse desligado.
Mas eu não achei que era nada demais. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo por ele, porque eu tinha a sensação de que isso iria acontecer em algum momento. Isso o quê? Tipo, o que aconteceu. Ok. Esse aqui é o seu celular? Era o seu celular na época? Sim, é o meu celular. Ele tá meio quebrado. Ah, é? É a tela que tá quebrada. Tem alguma senha? Sim. Qual é? E você sabe a senha pra eu... Ela insere a senha para os detetives. Está aqui. Nós temos um mandado de busca pro seu celular, ok? Eu vou levar comigo. Espera, vocês vão levar meu celular? Sim. Vão me devolver? Em algum momento, sim. Ok? Tá bom. A polícia do estado de Massachusetts extrai o conteúdo do celular de Michelle. No download do celular dela teve cerca de 60 mil itens. Havia fotos, havia mensagens de voz, havia registros de ligações, mensagens de texto, conversas no Facebook. Cada um pegou uma cópia e foi para casa. E leu mais de 1000 mensagens de texto cada um. E nós voltamos na manhã seguinte, e eu ainda me lembro que um olhou para o outro, e eu não sei se eu falei primeiro ou se ele falou, mas se não fosse por ela, ele ainda estaria vivo. Eu acho que naquele ponto percebemos que tínhamos algo que indicava um crime. Um grande júri decide por um indiciamento por homicídio culposo em 5 de fevereiro de 2015. Cometeu o homicídio de Conrad Roy III, por conduta licenciosa e inconsequente, passível de prisão. Michelle é indiciada e liberada sob fiança no dia seguinte. A corte está em sessão. Sentados, por favor, permaneçam em silêncio. Quando ela foi presa e as mensagens divulgadas, nós ficamos chocados. Sabe, era tudo muito pesado. Quando você vai fazer? Para de ignorar a pergunta. Interrogação, 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 interrogação. Você não pode continuar adiando. Vai ser essa noite? E ela continua forçando, Excelência, forçando, para que ele fizesse. Foi quase o mesmo sentimento ao saber que ele tinha morrido. Como uma experiência fora do corpo. A gente lê, mas pensa que não é real. Tipo, eu tô sonhando? É como ler um romance ou... não é algo que aconteça na sua família. Sim. Quanto mais a gente lia, mais era como... Será que eu devo? Tá de brincadeira? A gente queria arrancar a cara dela, nós ficamos com raiva. Carter mandou centenas de mensagens incitando o jovem a se matar até os últimos momentos. Carter encorajou e até guiou o Roy. Aquilo realmente chamou a atenção de muita gente. Vai lá e faz. Faz, amor. Por que ainda você não fez? Mas que expressão é essa no rosto dessa menina? Espera, volta. Isso, Liz. Tá bom. Deixa aí na imagem. A polícia diz que a certa altura, antes de morrer, Roy teve medo, saiu da picape e ligou para Carter. Carter disse a ele para voltar. – 13 de junho de 2014, um mês antes da morte de Conrad. Oi, aqui é Conrad Roy. E eu vou falar sobre fobia social. Para mim, a fobia social parece dominar a minha vida. Tipo, é como se nada girasse em torno de mim. E agora eu quero dar alguns passos para controlar. E a primeira coisa que eu quero fazer é ser mais proativo em um ambiente social. Tentar contribuir com conversas como eu puder. E ter um pouco mais de confiança em mim e na minha habilidade de falar sobre tudo aquilo que eu sei. Porque eu me sinto como um cara esperto. Eu tenho 18 anos e eu ainda não me recuperei da minha fobia social e da depressão. Isso tá me controlando. Muita gente me fala que eu tenho que fazer muita coisa. Que eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Não, você não tem que ser feliz. Tem gente que me ama. Eu tenho uma ótima mãe. Um ótimo pai, na maioria das vezes.
Mas eu estou muito deprimido. Parece que eu funciono diferente das outras pessoas. Como se houvesse algo errado comigo. A serotonina da minha cabeça se foi. E substituir com dopamina ou outra substância controlada, quer dizer, se eu continuar falando, vai melhorar. Nós te amamos, Conrad. Nós te amamos de verdade. Quando você está longe, ficamos tristes. Ah, Conrad, nós te amamos. Meu filho, quando ele nasceu, ele foi o primeiro. E aí chamamos ele. Ai, meu Deus, ele é parecido comigo. Outro Conrad. Foi então que o Cole, meu filho, teve um filho, o primeiro. Ele disse, ai, meu Deus, é parecido comigo. E chamamos ele de Conrad. Quando eles saíram do hospital com o pequeno Conrad, trouxeram ele até o estaleiro. Eu estava me preparando para zarpar, ele tinha 3 dias, e eu peguei ele na mão e fizemos um trabalho de resgate buscando um petroleiro em New Bedford. E temos foto dele, mesmo sendo tão pequeno. Ele estava lá. Estava lá, quer dizer, sabe, sem saber o que fazer ou como fazer, mas ele estava lá. E essa é uma das minhas melhores lembranças. São lembranças muito boas e... Desculpe. A nossa família, ela trabalha na água e se diverte na água. Quando ele era mais novo, ele gostava muito de estar em barcos e de estar nos barcos de lazer. Quando ele ficou um pouco mais velho, a gente levava em alguns trabalhos de resgate. Então, no penúltimo ano da escola, ele trabalhava comigo o tempo todo. Acho que as coisas mudaram quando a gente se divorciou, sabe? Foi um pouco diferente para todos nós. É que os filhos têm sempre dificuldade com um divórcio. Eles sempre querem que os pais fiquem juntos. Foi quando ele estava no ensino médio. E então, ele voltou a frequentar as aulas. Não reparamos na hora, mas as notas caíram. E ele dizia que estava tendo dificuldades em se concentrar e... Ele disse que estava tendo confusão de ideias, como se estivesse perdendo a memória. Quando a gente levava ele a todos aqueles médicos, ao psiquiatra e tentava saber o que havia de errado. Se meus filhos estão felizes, eu estou feliz. Então, saber que o meu filho não estava... Isso destruiu a minha alma. O que eu tô fazendo é... me olhando negativamente. Eu me olho como uma minúscula partícula na face da Terra. Eu não sou nada. Eu sou um lixo. Eu nunca vou ter sucesso. Foi muito difícil ver ele passar por aquilo. Como se não soubesse com quem sentar na escola às vezes. É de partir o coração de um pai. Então, se alguns pegassem no pé dele, sabe? Escuta. Eu só tenho que tirar as teias de aranha. Ligar as engrenagens. As engrenagens precisam funcionar. Ligar o motor. É isso que eu tenho que fazer. Eu queria ter percebido mais. Eu queria ter captado mais sinais. Naquela semana, naquele dia. Se eu soubesse que ele estava se sentindo ou pensando daquele jeito, sim, eu teria algemado.
ele ao meu carro e levado ele ao hospital. Mas ele estava... Eu achei que ele estava bem. Ele parecia estar no caminho certo. Parecia que tudo ia melhorar. Ele estava... Ele tirou licença de capitão e parecia que ele estava querendo muito aprender o ofício. Quando ele entrou na sala e ele me mostrou a licença de capitão e foi tipo, está de sacanagem comigo, sabe? Não que eu seja tímido com as palavras, mas eu disse, você está de sacanagem comigo? Você já tirou? Ele disse, olha isso. E isso foi só alguns dias antes dele morrer. O que causou a morte do Conrad? Eu diria que foi Michelle Carter. Bebe cloro? Não sei por que não bebe cloro. Se enforca, se joga de um prédio, usa uma faca. Sei lá, tem muitas formas. E na Flórida, quando a gente estava visitando a minha tia-avó, ela tinha uma casa perto de tipo um clube e os avós dela, da Michelle, tinham também. E eles ficaram amigos. Então, nas férias de fevereiro, com a família da Michelle e a minha, o Conrad também, e nós estávamos lá. Minha tia apresentou a Michelle e o Conrad um pro outro. E, sei lá, eu acho que saíram de bicicleta juntos. Foi quando me apaixonei por você. Tão rápido? Eu lembro que você perguntou se eu tinha namorado. Então você gostou de mim. E então lembra que a gente saiu de bicicleta e foi à praia? Eu lembro das duas coisas. Eu diria que a relação entre Michelle Carter e Conrad Roy é um romance totalmente moderno, certo? É um romance conduzido quase que totalmente online. Troca de fotos entre Michelle e Conrad. Eles se encontraram umas 5 vezes. Por isso eu nem sabia que eles eram namorados. Eu via que ele estava com ela pelo celular, mas eu não achava que eles tinham um relacionamento desses. Você é o melhor namorado. Eles tinham, na verdade, trocado milhares e milhares de mensagens. E tinham um grau de intimidade mesmo que não se vissem. Você é a melhor namorada. Eles tinham essa relação secreta que era totalmente destrutiva para a saúde mental deles. Suprema Corte de Massachusetts, Boston. Os advogados de Michelle Carter não negam as provas, eles não negam as mensagens de texto. Em vez disso, dizem que mesmo que a conduta dela fosse repreensível, eles dizem que não é crime e, portanto, ela não deve ser acusada de homicídio culposo em relação ao suicídio do namorado. Eu não sei se foi a coisa certa, a coisa errada, a coisa imoral ou a coisa moral, mas eu tenho certeza de que isso não foi um crime. Não há lei que criminalize o incentivo ao suicídio em Massachusetts. E agora o gabinete da promotoria diz que, mesmo que a nossa legislatura não criminalize esse comportamento com a lei, eles irão processá-la de qualquer forma, só que por homicídio. A ideia de que apenas a fala dela por meio de mensagens de texto e as palavras no celular podem valer uma acusação de homicídio, eu acho que é um precedente muito perigoso. A corte vai estabelecer se há causa provável para a acusação de homicídio culposo. SJC 12043, o Commonwealth contra Michelle Carter. Bom dia. Bom dia, Sr. Curran. Nós entendemos que encorajar verbalmente alguém a cometer suicídio, não importa o quanto energético seja esse encorajamento, não é crime em Massachusetts. Então, a pessoa tem uma arma e diz... Eu vou me matar, certo? E você diz isso? Bom, vá em frente. Ah, eu não sei. Não. Vai em frente, puxa o gatilho, vai.
não é um passo além do limite? Ou você acha que está tudo bem? Eu não creio que encorajar verbalmente alguém, eu não creio que seja um crime. Espere. Quer dizer, então, que se alguém incitar um assassinato, vamos ver isso o tempo todo? Isso seria estranho, porque tem um crime subjacente. Certo, de homicídio certo. e... Sabe, parte do problema é que Massachusetts não é um dos estados que não tem um estatuto sobre isso. Esse tipo de comportamento que encoraja suicídio. Mas nós temos um crime de homicídio culposo que fala em uma conduta licenciosa e inconsequente que resulta na morte, que acaba causando a morte de alguém. E, em algum ponto, a ação verbal se torna licenciosa e inconsequente se resultar na morte de alguém? O problema é que a morte foi causada pela própria vítima. Foi ele que pegou o gerador, que dirigiu até o local, que colocou na picape, que ligou e entrou na picape. Então, eu estou na picape e estou morrendo. Eu tenho que sair de algum jeito e saio. E eu ligo para uma amiga. E a minha amiga diz, volte agora para a picape e se mate. Isso não basta? Isso é só uma conversa? Se ela estivesse presente fisicamente, dissesse para ele voltar para a picape, ou eu coloco você de volta, ou... Vou dar outro exemplo. Você está numa ponte. Ou você pula da ponte, ou eu te empurro. O fato de empurrar seria passar do limite. Mas se você pulasse, não. Não importa o quanto ela seja persistente, não importa o quanto pense que a conduta dela possa ser repreensível. Simplesmente não é crime, e não era crime na época, e não podemos transformar em crime retroativamente. Se não houver mais perguntas, vou deixar outros pontos para o sumário. Obrigado. Obrigado, advogado. Eu faço isso há 25 anos. Eu li a lei e eu a compreendo. E não é um caso que deveria ter sido trazido. E vai ter um efeito potencialmente assustador sobre o direito à livre expressão, sobre se alguém pode ou não falar abertamente sobre suicídio e encorajá-lo entre pessoas queridas. Esse caso vai abrir um precedente. Eu não sou alguém que geralmente é a favor de ampliar o alcance da lei criminal, mas eu tenho que dizer que, lendo aquelas mensagens, parecia claro que ela estava tentando exercer uma influência sobre o comportamento dele. Pressão constante, campanha de coerção, subverter a vontade dele, presença virtual. Aqueles momentos finais, quando a vítima sai da picape e expressa ter dúvidas sobre se matar, é que vão definir um veredito sobre esse caso. Eu tenho uma certa resistência com a dúvida sobre se o tipo de pressão psicológica que a Michelle Carter parecia estar exercendo teria mesmo o impacto de ajudar fisicamente alguém a cometer suicídio. A Ré argumenta que as palavras dela não podem ter sido a causa da morte da vítima. Ela estava a 60 quilômetros pelo celular. Ele poderia ter ficado fora do carro, poderia ter desligado o celular, então não há coerção aqui. Não estamos convencidos. A Suprema Corte mantém a acusação. Michelle Carter vai a julgamento no Tribunal Juvenil de Taunton por homicídio culposo. 5 de junho de 2017, Taunton, Massachusetts. Meu nome é Jesse Barron e eu cobri o caso da Michelle Carter para Square Magazine. Eu li a matéria sobre o caso no South Coast Times no fim de 2016 e eu fui à audiência pré-julgamento em dezembro e eu sabia que eu tinha que escrever a respeito. No primeiro dia do julgamento, eu estava esperando do lado de fora para pegar a credencial de imprensa e todos os veículos estavam lá esperando para começar o show. E em algum momento, alguns minutos depois das 9 da manhã, um produtor de TV cochichou, é ela? E todas as cabeças se viraram. Michelle, usando um casaco branco e um salto alto, veio em nossa direção. E houve um sentimento, uma espécie de poder de celebridade ao inverso que colocaram nela. Ela era magra, ela era loira, ela tinha um bronzeamento artificial. Era como se ela soubesse que seria fotografada. Bom dia, senhorita Carter. Por favor, de pé para fazer o juramento.
Por favor, levante a mão direita sobre esse assunto perante a corte. Jura dizer a verdade, somente a verdade, em nome de Deus? Eu juro. Por favor, sente-se e fique à vontade. E, por favor, fale alto e claro. Por favor, diga o seu nome completo e idade. Michelle Diana Carter, 20. Então, senhorita Carter, compreende que tem o direito constitucional de um júri formado por seus pares para decidir se tem ou não culpa nesse crime? Sim. E está abrindo mão deste direito com o seu testemunho agora? Sim. Muito bem. Alguém prometeu alguma coisa ou ameaçou você de alguma forma para que abrisse mão do seu direito a um júri? Não. Está fazendo isso por livre e espontânea vontade? Sim. Muito bem. Muito obrigado. Pode ir para o seu lugar. Obrigada. Michelle Carter abre mão do direito a um júri. Foi uma estratégia genial da defesa, principalmente porque foi feita quase no último minuto, pouco antes de selecionarem os jurados. O corpo de jurados frequentemente não entende tanto de leis como entende de emoções e como as próprias emoções são aplicadas aos fatos que lhes são apresentados. E às vezes as emoções vencem. Então isso se tornou uma questão legal. Então o que o juiz Moniz decidir aqui vai ser o primeiro passo do que vai envolver todas as áreas da lei. Agora, os promotores podem mostrar ao juiz e, mais importante, eu acho, mostrar ao público exatamente o que aconteceu aqui. A acusação chama as primeiras testemunhas. Eu vou colocar aqui na tela uma foto. Pode me dizer quem estamos vendo nessa foto? Conrad. E quantos anos ele tinha nessa foto? 18. Peço que seja indicada como a próxima prova, por favor. Há alguma objeção? Não. Que seja indicada. Está vendo Michelle Carter aqui nesta corte hoje? Sim. Pode, por favor, identificar algo que ela esteja usando? Não sei. Blusa vermelha, parece. Excelência, os registros podem indicar a identificação da ré. Sim, o registro deve indicar. É muito difícil ver a aparência de alguém e conhecer o interior dela. Eu não sei por que eu achei que sabia fazer bons julgamentos de caráter, eu não sei, mas depois disso é muito difícil para mim entender alguém. Então, Festival de Outono de Plainville, Massachusetts. Michelle Carter era uma menina do subúrbio de uma cidade chamada Plainville, 8.000 habitantes. Drogaria Plainville. Ela era uma boa aluna. King Philip. Ela era uma adolescente educada, que respeitava os adultos. Então, externamente, era apenas uma adolescente branca americana, com uma vida comum nos subúrbios. Ela morava em uma pequena comunidade e era conhecida como uma jovem doce e carinhosa. Escola King Philip. É provável que vai iluminar seu dia. Michelle Carter era uma menina diferente que, seja lá por que razão, tinha vontade de ajudar as pessoas. Mas então, quando eu comecei a ler todas as mensagens, entrei em outro mundo da Michelle que eu não conhecia. Oi, Candy. É a Michelle Carter. Não sei se lembra de mim, mas estou namorando seu irmão de novo. Sua mãe sabe onde ele está? Mais tarde naquela noite. Foi quando recebeu a mensagem de Michelle Carter? Foi. Eu vou te perguntar sobre o dia 13. Ok. Se lembra de receber uma mensagem de texto que dizia já acharam ele? Uhum. E você respondeu que não? Não. E aí, logo depois, Michelle Carter mandou: ok, seja otimista. Me dá notícia. Se lembra disso? Uhum. Ela disse a você que esteve falando com ele a noite toda? Não. Contou que falou com seu irmão no celular naquela noite? Não. Em 14 de julho, se lembra de receber uma mensagem de texto de Michelle Carter dizendo: ei, amor, fala comigo se precisar. Eu quero fazer de tudo o que puder para ajudar você e sua família nesse momento tão difícil. Tem algum jeito de eu ir aí amanhã? Se lembra disso? Se lembra dela já ter estado na sua casa? Não.
Eu achei que ela realmente se importava com ele, sabe? Eu falei pra ela, eu disse, fico feliz que meu filho tem alguém como você. Eu pensava que ela era muito doce, solidária e afetuosa. Eu não sei por que a gente acharia que alguém pensaria como ela. Eu quero muito ver você e sua família. Você vai dizer alguma coisa no funeral? Vai ser com o caixão fechado? Depois que disse a ela que o corpo foi cremado, você se lembra que ela respondeu: são lugares bonitos e perfeitos para espalhar as cinzas dele. Eu sei que talvez você não queira, mas será que eu posso ficar com um pouco? Eu vou entender se não puder ficar. Lembra disso? Sim. Você achou esquisito? Um pouco. E ficou preocupada? Um pouco. Ela me mandou uma mensagem em algum momento dizendo: você tentou de tudo. Eu tentei de tudo. Foi um sinal de alerta. Desculpa como eu vou dizer. Mas eu pensei, que merda que ela tá falando? Eu tentei o quê? Eu nem sabia o que ele estava sentindo. Antes dele morrer, eu disse: Conrad, a mamãe também já foi adolescente, eu sei dessas coisas. E se a menina for bonita, se soubesse vestir, ser simpática e der uma piscadinha, os meninos vão... Então, eu disse: filho, as meninas sabem como manipular um menino. E eu nunca imaginaria que meu filho seria explorado da pior forma possível. Quem faria isso e por quê? Eu sugeriria que as provas mostram que a Ré era uma pessoa muito carente que ansiava por atenção. Ela não tinha muitos amigos próximos. Vão ouvir isso de algumas meninas que a conheceram na escola. Vão dizer que ela mandava mensagens de texto sem parar. Ela tentava fazer parte da vida delas, mas essas meninas tinham outras ocupações. E elas não a viam muito fora do ambiente escolar. Então, em junho de 2014, quando as aulas terminaram, a Ré precisava de algo para chamar a atenção delas. Samantha Boardman, Excelência. No segundo ano da escola, conheceu alguém com o nome de Michelle Carter? Sim. E você se lembra como se conheceram? Ela fazia 2 matérias comigo, acho. Então, eu falava com ela na aula de matemática, eu creio. A outra testemunha? Olivia Mossolgo, por favor. Muito bem. Você diria que era amiga próxima dela na escola? Éramos colegas próximas, eu diria. Então vocês eram mais colegas do que amigas? Éramos amigas no sentido que eu dava apoio a ela quando ela tinha problemas, mas não melhores amigas de todo dia. E por acaso, nos fins de semana, você andava com ela? Não. É justo dizer que ela expressou pra você que sentia que não tinha amigas? Sim. E ela mandou mensagem de texto sobre isso pra você? Mandou. Liv, eu não tenho amigos. Ok. Você se lembra de receber essa mensagem de texto dela? Lembro. Lex Ziblan, por favor. Por favor, descreva sua relação com Michelle Carter, se é que existia. Era mais uma amizade dentro da escola. A gente falava mais das coisas da escola e tal. Era mais ou menos desse jeito. E durante os 2 primeiros anos do ensino médio, você socializou com Michelle Carter fora da escola? Você esteve com ela fora da sala de aula? Eu acredito que não. E Michelle Carter chamava você pra fazer coisas no segundo ano por mensagens? Com certeza. Você tá livre hoje? Provavelmente 2 ou mais vezes por semana. Quer ir ao jogo de softball comigo? E qual costumava ser a sua resposta? Que eu tava trabalhando ou tinha alguma coisa pra fazer. Só isso. E quando acabaram as aulas, houve alguma conversa entre Michelle e você sobre fazer coisas no verão? Acho que a Michelle me chamou, mas não sei se chegamos a combinar alguma coisa. Na sua cabeça, você tinha algum plano de se encontrar com ela no verão? Na verdade, não. 10 de julho de 2014, 2 dias antes da morte de Conrad. Ele está sumido, ninguém sabe dele. Conrad? Sim.
mandei mensagem pra mãe dele porque fiquei preocupada. Ele sempre manda mensagem de manhã e ele não mandou. E não me responde desde ontem. Ele iria te contar se estivesse planejando não voltar, sabe? Não se preocupe ainda. Ela sabia que o plano de chamar a atenção daria certo porque tinha testado antes. Em 10 de julho, 2 dias antes de Conrad cometer suicídio, ela fez um ensaio, dizendo a várias meninas que Conrad tinha sumido. E, simultaneamente, ela trocava mensagens com ele. E dizia para que pegasse o gerador. Ok, você vai comprar? Eu acho que sim. Ok, quando? As meninas responderam expressando preocupação, perguntando se a polícia já sabia. E a Ré novamente mentiu. Nada ainda. Eles não encontraram. E ela também diz à amiga que é culpa dela ele ter se matado. A culpa é minha. Eu devia ter salvado ele quando ele precisou de mim. Eu decepcionei ele. Elas de novo a consolam, dizendo que não é culpa dela. Não se culpe por nada. Claramente ele precisa de ajuda pra alguma coisa que você não tem controle. Agora ela chamou a atenção das meninas. Então ela tem que fazer acontecer. Ela tem que fazer ele se matar para que continue a ser o centro das atenções e não ser vista como mentirosa. Ela tem que ser a namorada de luto. Para ter a pena e a atenção que ela acredita que merece. Sam, ele me ligou e tinha um barulho forte, parecido com um motor, e eu ouvi gemidos, como se alguém estivesse com dor. E ele não respondeu quando eu disse o nome dele. Fiquei no celular 20 minutos e foi só o que eu ouvi. Eu acho que ele se matou. No dia seguinte, 13 de julho de 2014, você recebeu uma mensagem de Michelle Carter? Sim. O que ela te perguntou? Podemos fazer alguma coisa hoje para eu pensar em outra coisa? Então, na noite do dia 12, ela mandou mensagem contando que Conrad tinha se matado, Sim. certo? Ok. E então, no dia seguinte, ela chamou você para sair? Sim. Ok. Para sempre em nossos corações. Nos dias que seguiam a morte de Conrad, ela buscou atenção e pena. Postava no Facebook como sentia a falta dele. As pessoas começaram a mandar mensagens, a consolando, fizeram visitas e, de repente, ela ficou importante. Ele morreu. Cometeu suicídio. O que fez depois que ficou sabendo? Eu tô indo aí, ok? Eu fui vê-la. E era algo que faria normalmente? É algo que eu faria normalmente por um amigo que estivesse em um momento difícil. Não, eu estou perguntando se faria isso por Michelle Carter. Ir à casa dela. Não iria normalmente. E por que naquele dia em particular decidiu ir à casa dela? Porque eu acho que eu ia querer alguém comigo se isso acontecesse. Então achou que ela precisaria de consolo? Sim. Você observou muitas pessoas consolando ela nos dias que se seguiram? Sim. E isso era além do normal? Era. Ok. E em algum momento você ficou sabendo de uma coisa chamada Homers for Conrad? Sim. Como ficou sabendo? Tava no Facebook e ela me contou sobre isso. Se lembra dessa mensagem? Pode ler em voz alta? Ei, eu coloquei Homers for Conrad no Facebook. Agora fiquei famosa. Hahaha, vai ver. E você foi ver? Fui. Homers for Conrad foi um torneio que a Michelle tinha criado em memória do Conrad para levantar fundos para a campanha sobre saúde mental. Eu fiquei bem intrigado quando soube que o torneio seria em Plainville e não em Mattapoisett. Melhor amigo do Conrad. Por que ficou tão intrigado? Porque a família e os amigos de Conrad eram todos de Mattapoisett. Por que em Plainville? É minha cidade. Você falou com ela que achou que faria muito mais sentido fazer em Mattapoisett, onde estavam os amigos e a família de Conrad? Sim. Mas todo mundo sabe que o Conrad é da área de Mattapoisett. Eu sei, mas eu não sabia como organizar em uma cidade em que eu não conheço ninguém. E como ela reagiu à sua sugestão de que mudar talvez fosse mais conveniente para os amigos e para a família dele? Ela não queria mudar. Tom, eu não posso mudar. Desculpa, mas tem que ser aqui. A ideia foi minha. Eu criei para ser aqui. Quanto mais eu falava, mais ela queria deixar claro que teria o crédito por isso. E eu não via nenhum problema. Não quer ficar com crédito da minha ideia, né? Como ela não quis mudar, o que o senhor fez? Eu fui ao torneio. E em algum momento, a senhorita Carter pediu para que tirasse foto dela com as equipes? Sim. E é justo e correto dizer que houve uma foto com a sua equipe, que foi a vencedora, e a senhorita Carter no meio? Sim.
como descreveria o comportamento da senhorita Carter em todo o torneio? Ela parecia bem feliz. Você viu outras meninas no Homers for Conrad além de você? Sim. Jovens da sua escola e você e a senhorita Carter, está correto? Sim. Obrigada. E as pessoas lá eram amigas dela? Sim, eram amigos e familiares dela. E então, ela começou a ter a atenção que tanto queria. A namorada de luto. Três anos depois do suicídio de Conrad Roy, os promotores nos levaram até o lugar em que aconteceu. Pelo que eu sei, foi aqui que o menino tirou a própria vida. Foi bem ali. Isso é muito triste. Eu não conheci a menina, mas eu vi fotos dela. Ela tinha um olhar que me marcou muito. Eu vi aquele olhar e começava a pensar, sua coisinha, como você pode fazer isso com um ser humano? Seu monte de lixo fútil, vazio. E quer saber? Estou dizendo que se estivesse no júri, eu diria que sim. Vá em frente. Seus pais não vão sentir a sua falta se for para Framingham pelos próximos 30 anos. Então já vai tarde. Tchau. Olha, eu juro por Deus, sabe? Para mim isso é pura maldade. Isso é maldade. E de onde vem a maldade? Eu não sei. Quase imediatamente após a acusação, se estabeleceu uma narrativa que não mudou mais. Se estabeleceu na comunidade, na cidade e também na imprensa. E foi a de uma garota fria que matou um rapaz para ser popular. E o motivo dessa história ser tão impressionante é que combina duas coisas que as pessoas pensam sobre as adolescentes. Uma delas é que elas são convincentes, que é uma espécie de poder secreto que os homens não têm, os meninos não têm e elas sabem usar. A outra coisa é que elas são loucas e só vivem para ter atenção e só querem ser populares e que são fúteis. E então, ao dizer que a Michelle era essa rainha do gelo e manipuladora que matou um cara para se tornar popular, foi como uma combinação perfeita de tudo que as pessoas odeiam em meninas adolescentes. 1º de setembro de 2015. Era quase uma repulsa universal contra Michelle Carter. Ela era retratada como uma viúva negra adolescente, uma sociopata, um monstro. Ela foi chamada de a pior pessoa do mundo. Pior pessoa de 2015. Um choque generalizado e muita raiva de que alguém tivesse feito isso com um jovem tão doce, Conrad Roy. Nada disso é para dizer que o que a Michelle fez não foi assustador. Mas a narrativa de que ela fez isso como uma coerção satânica de bruxaria, eu acho que veio mais de nós do que dela. É uma fábula americana. Homens têm pavor de mulheres. Todos nós brigamos com isso. Há uma longa história de bruxas em nossa cultura. E quem são as bruxas? As bruxas normalmente eram mulheres fortes e amorosas que tratavam das pessoas. Gente desequilibrada, gente doente. E nós verificamos mulheres em muitos papéis em toda a nossa história. Há em muitos homens um temor de que as mulheres possam controlá-los. Existem histórias que vendem jornais, que dão audiência na televisão e que a mídia se agarra e tenta transformar em alguma outra coisa. Sabe, você tem uma jovem, uma menina que é bonita e que foi retratada como algo que ela não era. Tentaram retratar a Michelle como uma pessoa ruim. Tentavam dizer que ela tinha um motivo. Porque, de novo, esse caso é único. Você tem que distorcer os fatos, tem que distorcer a lei e tentar alinhar tudo isso para justificar a história deles. Ele tinha depressão e ela sabia disso. Ela sabia que ele era um alvo fácil. Tudo foi para que ela tivesse atenção com a morte do namorado.
Como se processa isso? Como alguém pode ser tão desumano? Eu acredito que algumas pessoas não têm alma, nem consciência. Ah, meu Deus, isso é horrível. Perfil de Michelle no Twitter. Meu amor nunca é o bastante. O pior de tudo, me arrepender de muitas coisas. Eu não achei que pudesse piorar tanto. Michelle teve questões mentais muito sérias na maior parte da adolescência. Ela teve um grave distúrbio alimentar e ela era incrivelmente sozinha. Eu acho que o distúrbio alimentar fez com ela o que faz com todas as meninas que sofrem esse tipo de problema. Tende a fazer você se sentir estranha, inadequada e tende a fazer você querer se isolar. Eu entendo bem como as pilhas se sentem, porque eu também quase nunca sou incluída. Você tende a se isolar dos seus pais, tende a esconder seu distúrbio. Então depois, ela começa a se cortar. E se cortando, os jovens se isolam ainda mais dos adultos. Elas precisam esconder dos médicos e dos pais. E ela passa horas trocando mensagens com jovens que também não falam com os pais sobre se cortar, sobre distúrbios alimentares e sobre suicídio. Estou tendo um colapso mental. O que houve? Michelle? Eu nem sei o que estou sentindo. O que houve? Você se machucou hoje? Michelle, pode falar comigo. Eu estava indo bem. E aí comi massa no jantar e aí perdi o controle. Fiquei muito ansiosa. Eu não sabia mais o que fazer. Eu sou tão idiota, sou tão idiota. Eu tenho que tirar essa faca da minha casa. Há momentos em que a Ré mandava mensagens pra você e você demorava pra responder? Sim. E ela, a Ré, às vezes reagia a isso? Sim. E qual era a reação dela quando você demorava pra responder? Ela ficava muito repetitiva. Ficava mandando mensagens até eu responder. E como você descreveria o tamanho das mensagens de texto da Ré pra você? Muito longas. Eu tenho amigos na escola e todos dizem que me amam, mas não quer dizer nada quando ninguém me chama pra fazer nada. Ninguém me liga nem manda mensagem, só eu tomo a iniciativa. Então, quando alguém realmente faz um esforço pra falar comigo e andar comigo e tal, eu fico muito feliz e eu me sinto importante. Como se eu tivesse algum valor. Isso aconteceu com você. Você me fez sentir importante. E quando eu olho pro que me acontece na escola, fico feliz de dizer que tive a chance de ser amiga da Sam Boardman. Eu afasto as pessoas quando mando muitas mensagens ou tento falar demais com elas. E vão embora. Todo mundo vai e eu fico chorando na cama à noite porque não tenho ninguém. Nem amigos, mal tenho família. Porque não ligam pra mim na maior parte do tempo. Lexi, eu não quero que você me odeie agora. Por que você é tão dramática? Meu Deus, eu não te odeio. Não importa o que você falou pra mim. Bom, você não fala mais comigo e sempre me trata mal. Não sei o que te dizer. Não tem dúvida de que a Michelle sempre estava pedindo que as pessoas a amassem. Ela está sempre pedindo para ficar junto e parece que nem sempre conseguia se juntar a elas. Somos amigas? Sim. E muitos amigos não conseguem retribuir porque ela é muito desesperada. Podemos falar mais? Ela é muito carente. É um buraco que ninguém preenche. Eu sinto muito por tudo, Lexi. Vou tentar ser menos estranha e não fazer mais nada pra te irritar. É melhor que tenham em mente que não é um fenômeno estranho entre as meninas. Michelle, ela convidou gente que mal conhece. Eu fiquei chateada por não te chamar. Ela é uma vadia. Garotas no ensino médio. Elas se destroem. Adolescentes são péssimos e estamos tão ocupados. Sinceramente, se você tem 3 bons amigos ao sair do ensino médio, se considere com sorte.
estava em rede nacional. Transformaram a Michelle em uma grande vilã e as amigas dela, àquela altura, as meninas para quem ela ligou, a abandonaram. Estão pintando uma realidade diferente da que existia. O foco virou a Michelle, e não o Conrad, e o fato dele querer se matar. E então eles se afastaram das causas principais de por que o Conrad Roy se matou. Depois que a promotoria encerra o caso, a defesa entra com uma petição solicitando um veredito de inocência. Excelência, esse caso é um caso de suicídio e não de homicídio. E temos indícios insuficientes de um fato razoável para dizer que Conrad Roy não teria tirado a própria vida em 12 de julho ou 13 de julho de 2014, se não fosse Michelle Carter. O Commonwealth está tentando fazer parecer que as provas apontam para Michelle Carter. Há muitos indícios contra Conrad Roy, nas decisões dele e nas escolhas dele. Eu não entendo o fato de que eu era um menino tão feliz quando eu era pequeno. E eu criei um monstro dentro de mim. Nos últimos anos, por causa da depressão, fuga de ideias, pensamentos suicidas. Examinem essas buscas dele no Google. Cometer suicídio traz felicidade? São centenas dessas buscas. Era o Conrad que tinha um plano para tirar a própria vida. Era uma certeza antiga. E voltamos à questão da causa. Ela realmente causou a morte dele? A questão no cerne desses casos é: você pode induzir alguém a cometer suicídio? A promotoria tem que provar que Michelle Carter causou a morte de Conrad Roy. Imagens que Conrad mandou para Michelle. Sugerir que ele tinha a vontade própria, e todo mundo tem no fim das contas, e ele poderia tê-la ignorado como super simplificação do que estava acontecendo aqui. Entre as declarações de por que ainda não fez e as coisas dessa natureza, havia outras palavras, e eram palavras de amor. Conrad, eu amo muito você. Amo você também. Mesmo parecendo estranho que eu sugira que palavras de amor possam ser consideradas descuidadas, eu acho que são aqui quando olhamos as circunstâncias. Ela sabia que ele tinha fobia social, ela sabia que ele tinha depressão, ela sabia das fragilidades, porque ele confiou nela. Eu não sei se é bom ou ruim você me entender desse jeito. Como se eu pudesse te dizer o que eu vou fazer e você me dar apoio. Mas não só isso, Excelência. Ela já sabia. Ela sabia como era ser sozinha. E quando junho virou julho, ela passou a ser: eu te amo, pode se matar. Se fizer um último tweet, pode ser sobre mim? Eu não sei como alguém pode dizer a outra pessoa para se matar e supostamente amar a pessoa. Amor é como você vive, mesmo depois de ter ido embora. Você quer ajudar, não ajudar a se matar. Eu queria que você estivesse comigo, segurando a minha mão. Eu seguraria sua mão, choraria com você e diria o quanto te amo. É uma grande sucessão de tragédias. É uma tragédia completa. Bilhete suicida de Conrad para Michelle. Seja forte nos momentos difíceis. Muitas coisas pesaram aqui. Eu sinto muito sobre tudo. A vida foi um desafio. E algumas coisas que pareciam muito importantes para mim foram omitidas pela promotoria. O juiz Moniz indeferiu o pedido da defesa para suspensão. A defesa vai começar a apresentar sua teoria.
You can't look at one text message. You have to look at the totality of their relationship. I was called in to see whether Conrad Roy's medication had made him suicidal. Then I found out that Michelle was on psychiatric drugs too. And so we have these two kids, they're not star-crossed, they're drug-crossed. He was scared, she knows he's gonna die, and she says, I could have done something to stop it, and if I had, he would still be alive today.